Bom, pessoal, boa noite. Nesse vídeo, nós vamos fazer a resolução da lista de exercícios número 3, tá? Da nossa disciplina de análise dos demonstrativos contábeis, turma administração. Tá? A nossa lista 3, nós temos questões de múltipla escolha, tá? São, ao todo, 5 questões. Nós vamos resolver agora. Bom, a gente vai comentar qual o gabarito correto e qual o gabarito e por que as outras questões, no caso as outras alternativas, estão erradas. Tá? Na nossa primeira questão, só dar o zoom, a nossa primeira questão é da banca SES Gran Rio, Petrobras, economista júnior. Essa questão ela foi adaptada, tá? Ela não é a questão original, nós fizemos adaptação nas alternativas. Para responder a questão, considere a demonstração a seguir, que traz balanço patrimonial da CIA X, publicado no último exercício social, com valores expressos em milhares de reais. Aí ele dá as informações, certo? Do ativo e do passivo do PL, 2017 e 2016. Aí ele traz as alternativas. As alternativas são, depois que dá os dados, ele fala, a disposição das contas do balanço patrimonial indica que, alternativa A, a riqueza líquida da entidade não foi alterada no período. Tá? Ele coloca essa questão. Por quê? Ela foi alterada ou não foi alterada, gente? Certo? Se a gente olhar para o balanço, tá? Nós tivemos, nós trazemos todas as informações do balanço, né? A questão, no caso, e ele traz aqui que no ativo total teve um aumento de 39 para 41, certo? E, consequentemente, o passivo também teve um aumento de 39 para 41, passivo mais PL, tá? Olhando por essa ótica, a gente pode concluir que se aumentou de 39 para 41, ou seja, teve uma variação. Tá? Então, quando ele fala que não teve, essa alternativa ela passa a ser errada. Tá? A letra B, ele olha especificamente para o imobilizado. Ele fala que a entidade imobilizou mais capital no período. Se a gente olhar para o imobilizado, se a gente olha de 2016, que está aqui, 13.370, para 2017, 14.360, podemos concluir o quê? Teve uma variação, imobilizou aí no ano de 2017, especificamente. Então, diante disso, a gente já pode concluir aqui que essa seria a alternativa correta, a letra B. Mas vamos ver as outras alternativas, o que elas estão erradas, tá? Na letra C, ele fala, os ativos estão apresentados em ordem crescente de liquidez. Se a gente olhar para o ativo, as contas do ativo, especificamente, é o que ele trata na questão, na letra C, eles estão em ordem crescente? Não. Certo? Em ordem decrescente. Nós começamos com o ativo caixa, que é o mais líquido, certo? No nosso caso dessa empresa, da empresa X, ele é o primeiro do ativo, certo? 1.250 em 2017, 1.150 em 2016. E assim sucessivamente. Observe que o menos líquido está aqui embaixo, imobilizado e intangível, ok? A gente está circulando aí. Então, é justamente o contrário. O que está errado aqui nessa alternativa é falar que é em ordem crescente. Okay?
o erro está aqui. Na alternativa D, ele fala, os passivos estão apresentados em ordem crescente de exigibilidade. Aí nós temos o mesmo problema da letra C. O passivo ele não é em ordem crescente, é em ordem decrescente. Ou seja, o que vai ser exigido mais rápido, ou seja, o que vai vencer, a conta que vai vencer mais rápido, são os fornecedores, certo? É um prazo normalmente menor, seguido de impostos a pagar, seguido de empréstimos, no caso aqui, empréstimo de longo prazo, e, por último, a questão do capital social e reservas. Aí sim é o menos líquido, tá? Aliás, o menos líquido não, desculpe, é o que vai ser exigido com uma menor rapidez. Ou seja, novamente aqui, o problema é a palavra crescente, tá? Aí ele fala, na alternativa E, os itens do ativo com maior conversibilidade superam os de menor conversibilidade. Aqui a gente vai fazer explicar o que é essa conversibilidade, tá? É a capacidade, quando a gente fala em liquidez, o entendimento seria basicamente o mesmo. Ou seja, quanto mais líquido, mais rápido ou mais fácil de se transformar em dinheiro. Certo? Em alguns casos, no caso da conta caixa, é dinheiro já em caixa, ou no banco, tá? Ou a conta bancos, caso tenha. Então, ele está comparando aqui os que são mais conversíveis com menos conversíveis. Ele fala que os ativos com maior conversibilidade superam os com menor conversibilidade. O que a gente vai analisar especificamente? O ativo circulante, que é o que se converte mais rápido em dinheiro, com o ativo não circulante, que é o que demora mais a se transformar em dinheiro. Tá? Tem uma liquidez menor. Se a gente olhar os valores totais, o ativo circulante tinha 11.970 em 2016 e em 2017, 12.270. O mesmo acontece aqui. Se a gente olha no não circulante, nós temos 27.030 para 28.030. Ou seja, os itens que têm a menor conversibilidade, ou seja, convertem mais devagar, se transformam mais devagar em dinheiro, eles são superiores. Ou seja, eu tenho 28 contra 12. Eu tenho 27 contra 11. Se eu analisar os anos separados. Ou seja, os itens com maior conversibilidade não superam o com menor. É justamente o contrário. Tá? Aqui a banca inverteu o sentido para confundir o candidato, o aluno, enfim. Okay? Então, questão 1, letra B, tá? Seria o gabarito correto. A número 2 é bem mais tranquila, tá? Da Fundação Getúlio Vargas, Secretaria de Finanças de Roraima, prova para contador. Um contador deseja analisar o comportamento das despesas operacionais de uma sociedade empresária ao longo dos anos. Ou seja, ele quer saber como é que essa despesa se comportou vamos supor, de 2010 até 2015, por exemplo. Tá? A questão não dá ano especificamente, mas vamos imaginar que seja no período de 2010 a 2015 que ele esteja analisando. Tá? Qual seria, tá, a técnica, no caso aqui, que melhor se adequaria para esse contador poder ter uma conclusão correta? Seria a análise horizontal. Lembra? A horizontal, ela compara anos. Lembra? Primeiro, o primeiro ano vai ser o ano base, pela técnica da análise de horizontal, ou seja, todo mundo vai ser 100%, e os demais anos vai ser o resultado da variação, da comparação entre o ano seguinte com o ano base, e assim sucessivamente. Okay? Então, nesse caso,
o específico aqui, a melhor técnica dentre essas opções aqui seria a análise horizontal. Então, seria o nosso gabarito. Ah, professor, então por que não a vertical, já que se trata de uma despesa? Na horizontal, na vertical, desculpe, ela vai ter uma comparação, no caso as despesas operacionais vão ser sempre comparadas com a receita. Lembra lá que na vertical eu comparo, principalmente da DRE, eu comparo receita com todas as demais despesas. Ok? E no final eu também comparo o lucro, né? Todas as outras linhas são comparadas com a receita. Então, eu teria uma comparação dela com a receita naquele ano. E assim sucessivamente nos demais anos. Certo? Se eu fizesse anualmente essa técnica da análise vertical. Mas eu não conseguiria ver a evolução, tá? O comportamento, como ele está pedindo aqui. Tá? Ele não teria essa análise ao longo dos anos. Eu teria por ano. Naquele ano se comportou dessa forma. Ok? Então, por isso que a horizontal seria melhor. Indicadores de rentabilidade. Aí seria muito específico. Não seria a técnica mais indicada. Nem a lucratividade. Ok? A lucratividade, enfim. E liquidez não compara. Não tem lucro, né? É relacionada à questão de caixa, questão financeira. Então, fica fora. Questão 2, letra E. E, pessoal? Já a questão 3 é um pouquinho mais interessante. Só puxar aqui. Mais interessante. A questão 3 é Universidade Federal de Ouro Preto, 2017, contador. A empresa Ouro Preto, LTDA, apresentou o balanço encerrado em 31 de 12 de X1. Analise os índices calculados abaixo. Aí ele dá o ativo e o passivo do ano de X1 e ele ao lado coloca uma análise vertical, tá? Do ativo e do passivo. Aí aqui ele pergunta logo abaixo, né? Marque a alternativa correta. Vamos analisar, a gente vai ler a alternativa, certo? E vai vai ver onde é que está errado ou certo. Letra A. Ele diz que o ativo total da empresa Ouro Preto LTDA foi financiado com 20,05 de capital próprio, 71,60% por empréstimos e financiamentos de longo prazo e 8% de contas a receber de curto prazo, incluindo fornecedores. Onde é que estão os erros? Primeiro, 20,5, se a gente olhar aqui no passivo, que ele está falando especificamente o ativo total, né? Aliás, ele fala que o ativo total foi financiado de alguma forma. Tá? Então, se ele foi financiado de alguma forma, ou a empresa contraiu dívida, certo? Ou ela teve aporte, integralização de dinheiro dos sócios. Certo? Então, quando a gente olha aqui o percentual de 20,5, ele fala que foi financiado por capital próprio? Não. Qual a linha que representa o capital próprio dentro de um balanço patrimonial? É a linha do patrimônio líquido. Certo? Então, se eu olhar aqui, especificamente, 300 mil, o PL, e que representa 71,60 do passivo total. Okay? Aqui ele está considerando passivo mais PL, tá, pessoal? Então, já está equivocado aqui. Okay? Não é 20,05, é 71,60. Aí, continuando a alternativa, né? Ele fala que 71,60 foi por empréstimos e financiamentos de longo prazo.
Foi? Não. O que pode apresentar aqui empréstimos e financiamentos de longo prazo seria o passivo exigível a longo prazo. E o passivo exigível a longo prazo é só 8,35. Ou seja, está errado também. Okay? E quando ele fala de 8% de contas a receber de curto prazo, incluindo fornecedores. Curto prazo representou apenas 20,05 do ativo mais passivo total. Então, não é. Está equivocado. Ou seja, questão, alternativa totalmente errada. Vamos para a alternativa, para a letra B. Quando ele diz que o ativo imobiliário segue do total passivo total. Aliás, do passivo total. Essa última informação aqui do PL a gente já tem certeza, né? Ou seja, está aqui, ó, 71,60. O PL representa do passivo total. Então, tecnicamente, essa parte está correta. Vamos ver o restante. O imobilizado. Olha aqui para o ativo. Ele traz ativo circulante, não circulante, 59,67. Ok? Mas, especificamente, esse ativo não circulante, o ativo não circulante dessa empresa é basicamente imobilizado, ou seja, 59,67. Então, a alternativa B, a letra B, está correta. Certo? O ativo, aí, essa seria o gabarito da questão. Agora vamos ver a letra C, o porquê está errada. Certo? Apesar que a gente já tem o gabarito, mas vamos analisar para ficar melhor, para ajudar o processo de análise. O ativo total da empresa Ouro Preto LTDA foi financiado com 71,60 de capital próprio. Ok. Ou seja, capital próprio. Aí ele fala 8% por empréstimos. Ele fala que é 8% por empréstimo de longo prazo. Empréstimos e financiamentos de longo prazo. É 8%? Não. Se a gente olhar aqui, longo prazo, primeiro a gente não sabe o que tem aqui dentro. Tá? Como ele deu só o grupo sintético, eu não tenho certeza se está aqui, se esses 8,35 é empréstimos e financiamento de longo prazo. Segundo, mesmo admitindo que seja, não é 8, a alternativa traz 8%. E não é 8%. É 8,35. Ok? Então, aqui está errado. Está equivocado. Só o detalhezinho do percentual. E 20% de contas a pagar de curto prazo, incluindo fornecedores. Contas a pagar de curto prazo, mesma questão. É passivo ou circulante? É contas a pagar de curto prazo? Beleza. Pode até ser aqui dentro. Provavelmente. Aqui é mais fácil ser realmente contas a pagar de longo prazo, aliás, de curto prazo, desculpa, que inclua fornecedores do que a parte anterior, ou a questão de longo prazo. Mas tem a questão do percentual, não é 20%, é 20,05%. Ok, pessoal? Então, a questão peca nesse sentido, a alternativa dos percentuais não serem os específicos que são apresentados na tabela. Né? Aí ele fala, na letra D, o ativo total, aliás, o ativo imobilizado corresponde a 59,67% do total do ativo. E daqui, no ativo,
59,67, ok, corresponde, um mobilizado. Já vimos na alternativa anterior. Ok, amarelo. O patrimônio líquido corresponde a 71%, 71,60 do exigível a longo prazo. Não. O patrimônio líquido ele representa 71,60 do total do passivo mais PL. Tá? Aqui eu não estou analisando especificamente esse grupo aqui, de longo prazo. Ok? Então, por isso que está errado. O PL é 71,60 do passivo mais PL, desse total. Certo? Ou seja, olhando aqui para os números, patrimônio líquido, 300 mil, onde o passivo mais PL total é 419. Ou seja, é 300 mil de 419, que seria o total desse grupo. Aí dá 71,60. Okay? É esse o problema da questão. O problema está aqui, ó, quando ele fala que é do exigível a longo prazo. Se ele colocasse aqui, olha, é 71,60 do total do passivo mais PL, estaria correto. Okay? E provavelmente nós teríamos um problema aqui, questão de alternativa, porque teríamos duas alternativas corretas. Mas é esse detalhe aqui. Aqui foi elaborado, em outras palavras, para a casca de banana. Nesse sentido. É tipo, como você já está na sua cabeça que o PL é 71,60, meio que no automático, você ia falar, então beleza, isso daqui, é isso mesmo. E ia desprezar esse restante aqui. E acabar errando a questão. Tá? Nesse sentido aí, é o complicador, o detalhe. Então, questão 3, gabarito, letra B, de bola. Vamos para a questão 4. A questão 4 é no estilo da questão 3. Então, vamos lá. Também da Ouro Preto, também do mesmo concurso para contador 2017. Pode-se afirmar que um critério básico que norteia a análise de balanço é a comparação. Desse modo, compare os índices encontrados nos balanços abaixo. Certo? Aí ele traz novamente passivo, aliás, ativo e passivo, já incluindo aqui o PL, do ano de X1, X2, X3, e traz a análise horizontal para os 3 anos. Lembra, só reforçando a técnica. Primeiro ano é o ano base, será sempre 100%, e os demais anos serão comparados a ele. Certo? Aí ele traz as alternativas. Marque a alternativa correta. Letra A. O capital próprio, no exercício de X3, aumentou em 0,8% aproximadamente. Vamos lá. O capital próprio, se eu comparar em X3, certo? X3 aqui, ele fala que o capital próprio, na análise horizontal, é 99,21%. Ou seja, o que eu posso concluir? Ele teve aqui o quê? Uma redução, certo? Percentual. Ou seja, se eu comparar com o ano anterior, por exemplo, ele vai ter uma diminuição, ok? Agora, se eu comparar com o ano primeiro, que é o correto, aliás, esse percentual está até equivocado. Se a gente for parar para fazer aqui, só um minuto. Ó, porque se eu pegar igual, a gente tem lá na alternativa 390. Só um minuto.
igual 390 e 600 dividido por 340, nós vamos ter 1,48. Ok? Não sei se ficou visível. Deixa eu aumentar aqui o zoom. O que eu fiz, pessoal, aqui? 390.600 dividido por 340, que é o ano base. Okay? Então, vai dar 1,14882. Se eu multiplicar esse resultado por 100%, vai dar 114. Ok? Então, já temos aí um pequeno equívoco. Tá? Se eu fizer 390 e 600, que é o valor do PL, certo? Dividido o PL, no caso de X3, dividido por 393.600, aliás, e 700, desculpa, nós vamos ter 99,21. Se eu multiplicar isso por 100, vai dar 99,21. Nesse caso aqui da questão, deixa eu só voltar aqui. Certo? Ele está comparando puramente X3 com X2. Tá? Essa é a forma que ele fez. Então, como a gente viu aqui no Excel, não dá. Se eu comparar com o ano anterior, certo? Não vai dar. Aliás, se eu comparar com o ano base, que seria o correto, não vai dar. Se eu comparar com o ano com X2, vai dar o 0,09. Aliás, nós vamos ter aqui 99,21, mas ele disse que no ano anterior ele era 115,79. Ou seja, era 115,79, reduziu para 99,21. Não reduziu aproximadamente. Mesmo eu comparando aqui, não reduziu aproximadamente comparado a X2, certo? Se eu comparar a X1, beleza, ele diminui. Aí ele fala aqui enquanto as exigibilidades diminuíram em 17%. Exigibilidades, vamos lá. O que aconteceu aqui? Enquanto as exigibilidades diminuíram em 17%, se a gente comparar o exigível, ou aliás, o passivo circulante especificamente, a gente observa que no primeiro ano foi 100, porque é o ano base, segundo ano aumentou para 129, no terceiro ano diminuiu para 117. Se eu fizer aqui igual 129 menos 117,83, nós vamos ter 11,17. Se eu comparar X2 com X2, aliás, X3 com X2, a redução foi de 11,17. Se eu comparar X3 com X1, o passivo circulante, ele ainda vai ser positivo em 17,82%, desconsiderando 100%. Ou seja, as exigibilidades não diminuíram, ok? Elas aumentaram no caso, comparando a X1, aumentou em 17. Se eu comparar a X2, reduziu 11,17. A gente acabou de fazer o cálculo. Ou seja, de toda forma, aqui, essa alternativa está errada por essa questão aqui, por essa parte. Letra B. A participação dos recursos próprios, patrimônio líquido,
na estrutura de financiamento da empresa, apresentou uma diminuição de 16% ao longo dos exercícios, notando-se um crescimento desproporcional das dívidas. O que acontece aqui? Onde é que está o porém da letra B, né? Ele fala que aqui foi quase 16%, uma diminuição. Na realidade aqui, se eu olhar patrimônio líquido especificamente, de X1 para X2 aumentou 15,79. Se eu comparar com X3, se eu comparar X2 com X3, o que vamos ter? Vou fazer aqui no Excel. Igual 115,79. Está aqui, ó. X2 com X3. Menos 99,21. Nós temos 16,58. O que ele fala? Apresentou uma diminuição de quase 16%. Não, foi mais de 16%. Ok? Isso comparado X2 com X3. Se eu comparar com X1, teve uma redução aí de 0,8. Ok? Então, aqui está o problema da questão. Ok? Aí ele fala ainda que nota-se um crescimento desproporcional das dívidas. Vamos ver as dívidas. Cresceu desproporcional? Cresceu 29% de um ano para o outro, depois reduziu para 17%. Isso quando eu falo em circulante. Exigível a longo prazo. Cresceu 33%, depois reduziu para 17%. Aliás, cresceu 33,33%, no ano seguinte, ele ficou em 17,50%. Então, não foi desproporcional, tá? Então, consequentemente, invalida totalmente a questão, a alternativa B. Tá? Alternativa C. É possível observar um aumento da capacidade de pagamento de curto prazo da empresa como consequência da diminuição de suas obrigações, no caso passivo circulante? Se eu olhar só para X3, ou seja, temos aí um problema. Não é muito correto o que está afirmando. Ele fala que um aumento da capacidade de pagamento de curto prazo. Se a gente olhar o passivo circulante, ele aumentou em X2, diminuiu em X3. Depois, ativo circulante, ele era 100, aumentou para 110 e diminuiu para 86,36. Então, aqui, eu tive um aumento do passivo circulante e uma diminuição do ativo circulante. O que está acontecendo aqui? Certo? Se o índice de liquidez, o AC, aliás, a liquidez corrente, AC sobre PC, né, lembra lá da formulazinha? Vai diminuir, certo? Ou seja, o denominador da divisão está aumentando. Ou seja, consequentemente, o índice vai diminuir. Ou seja, aqui está equivocado. Vermelho. E letra D, o capital circulante líquido, CCL, está caindo anualmente, tanto em valores relativos como em porque no Excel. CCL vai ser o ativo circulante menos o passivo circulante. Em X1, o CCL, que foi ativo circulante, deixa eu voltar aqui na planilha, ativo circulante 100
menos passivo circulante 70. Ou seja, CCL de 30, positivo. Em X2, nós vamos ter 110 de ativo circulante menos 90.300 de passivo circulante. Aqui, ó, 110 menos 90.300. Eu já tenho um CCL de 19.700. X3, fazendo as mesmas continhas, ativo circulante 95. Passivo circulante 106.400. 95 menos 106.400. Vai dar, desculpa, menos 11.400. Se a gente observar aqui, o CCL era 30, desceu para 19 e virou negativo em X3. É justamente o que a alternativa D fala. Ok? Então, aqui vai ser amarelo. Ou seja, é o nosso gabarito, letra D. Questão 4, letra D. Nós vamos agora para a questão 5, que ela trata de uma outra questão da interpretação de índices, tá? Também da técnica de contabilidade da UFOPA. Aliás, o FOP, P, Ouro Preto. Ok? Então, vamos lá. Ele diz que a questão deve ser respondida com base nos dados abaixo referentes ao balanço patrimonial da Companhia Minas Gerais para o ano 2016. Está aqui, certo? Aí ele vai e pergunta. Ele fala que as colunas AV, percentual, e AH, percentual, se referem respectivamente à análise horizontal, análise vertical e análise horizontal, expressas em percentuais. O total do PL, patrimônio líquido, em 2016 foi metade do total de passivos. Vamos lá. Em 2016. 2015 e 2016. O que ele diz aqui? O PL, aliás, o patrimônio líquido, certo? Foi metade do total de passivos. Ou seja, se eu olhar aqui, PL seria capital social mais reserva, tá, pessoal? Então, se eu somar os percentuais aqui, seria 55%. Okay? Então, e o restante seria, os outros 45% seriam de passivos da empresa, dívidas com terceiros. Então, não é metade, é 55%. É mais do que a metade. Okay? Esse é o problema da alternativa. Vai ser colocado aqui em 2016, o total do PL foi... o PL foi, em termos percentuais, maior do que os passivos, tudo bem. Você estaria correto, mas da forma que foi escrito aqui, não. Letra B. O ativo circulante em 2015 foi correspondente a 60% do total de ativos. Então, vamos lá. O ativo circulante, certo? Em 2015, foi correspondente a 60% do total de ativos. Ativo circulante em 2015. Em 2015, ele foi 100% do total dos ativos. A gente olhar aqui, em 2015 não tem saldo de equipamentos. É tudo curto prazo. Tá? Em equipamentos só vai aparecer em 2016. Okay? E mesmo assim não dá 60%. Dá muito mais. Tá? Seria 50%, 75%, 80%. Então, descartado. A letra B.
Letra C. O capital social mudou sua representatividade dentro do conjunto de passivos da companhia. Vamos olhar para o capital social novamente, especificamente agora, né? Em 2015, ele era 50 mil e representava 66,67%. Em 2016, ele continuou com 50 mil, só que ele passou a representar apenas 50%. Do passivo mais PL.